Vamos analisar os arcos côncavos. O que são arcos côncavos? Arcos côncavos são arcos que possuem mesma extremidade. O que significa arcos que possuem mesma extremidade? Significa que um arco, por exemplo, de 30 graus, pode ser côncavo a um arco que dê uma volta completa no ciclo e pare aqui no 30 graus. Então, esse arco de 30 graus, eu poderia considerar como arco 30. Aí, vamos colocar como sendo θ. Um ângulo θ que dê uma volta completa, que é 360, mais 30. Então, o arco de 390 é côncavo ao arco de 30 graus. Por quê? Porque ele vai ter mesma extremidade, ele vai parar aqui nesse ponto. Tá? Outro caso que a gente pode analisar é quando tem no sentido horário. Sentido anti-horário é o sentido positivo do arco. O sentido horário é o sentido negativo do arco. Se eu pegar aqui um arco no sentido negativo, até esse ponto aqui, eu vou ter um arco de 330 graus. Então, vamos colocar aí como sendo um arco beta de menos 330. Ele é côncavo ao arco de 30 graus. Tá? Então, a ideia de arco côncavo é um arco que são arcos que possuem mesma extremidade. Mas esses arcos podem ser analisados tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo da medida de arco, quanto no sentido horário, que é o sentido negativo para se medir arco. Dando sequência a arcos côncavos, e arcos côncavos é uma condição para que nós consigamos trabalhar com a primeira determinação positiva de um arco. Por quê? Quando eu falo em primeira determinação positiva, eu analiso o arco que está na primeira volta. Ou seja, quando eu tenho um arco de 0 a 360, se ele for um arco maior que esses valores, maior que 360, eu preciso trabalhar com a primeira determinação. Ou seja, como eu coloquei naquele exemplo lá antes, nós tínhamos um arco de 390, tá? Ele dava uma volta completa, 360 mais 30. A primeira determinação positiva dele é 30 graus. Nesse caso aqui, 1200. Como é que eu faço para encontrar a primeira determinação positiva? Nós vamos pegar 1200 e dividir por 360. 1200 dividido por 360 dá 3 vezes. Isso aqui vai dar 1080. Tá? 1080 para 1200, 120. Então, quantas voltas completas deu? 3 voltas, no sentido anti-horário. Qual é a primeira determinação positiva? 120 graus. Então, esta aqui é a primeira determinação positiva. Tá? Isso quando eu tenho um arco positivo. Quando eu tenho um arco negativo, menos 780, o procedimento é o mesmo. Eu vou fazer menos 780 dividido por 360. Eu estou dizendo que ele está andando no sentido horário, porque aqui tem negativo. Então, isso aqui, esquece por enquanto esse negativo. Faz um cálculo normal, como se eu estivesse fazendo uma divisão normal. Vai dar 2 vezes, dá 720. Sobra quanto? Sobra menos 60, certo? Só que eu quero a primeira determinação positiva, não a determinação negativa. Como é que eu faço para encontrar a primeira determinação positiva? Eu vou pegar os 360
e diminuir 60 graus. Por que eu vou diminuir 60 graus? Porque aqui está dizendo que está andando no sentido horário. Isso vai dar 300 graus. Qual é a primeira determinação positiva de um ângulo de menos 780 graus? É 300 graus. Vamos aos exemplos. Nós vamos trabalhar aqui com arco positivo, com arco maior que 360 graus, com arco negativo e depois com a ideia de radiano. Bem, observe aqui, seno de 120. Bom, o seno de 120 vocês têm aí no ciclo trigonométrico, né? Se você observar lá no ciclo trigonométrico, segundo quadrante, o seno de 120 é quanto? Vai direto para o valor, tá? Você não precisa se preocupar em calcular por enquanto. Depois, nós vamos começar a usar uma tabela de valores e aí sim, você vai usar a redução ao primeiro quadrante, mas ainda não, tá? Por enquanto, só olha lá na tabela. No ciclo trigonométrico, no segundo quadrante, tu observa, o seno, você vai ter algo assim, né? Aqui o ciclo, tal, tu vai ter aqui mais ou menos 120. Tu vai observar o valor que está que ele está associado aqui, tá? Que tem valores. Então, nesse caso, é raiz de 3 sobre 2, tá? Certo? Bem, segundo caso, segundo exemplo, cosseno de 840. 840, ele é um arco maior que 360. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que fazer 840 dividido por 360. Encontrar a primeira determinação positiva. Aqui vai dar 2 vezes, dá 720, sobra 120. Esse cosseno de 840 é o mesmo que o cosseno de 120. Também tu vai olhar lá no ciclo. E qual é o cosseno de 120? Mesma ideia que esse aqui, só projetado sobre o eixo horizontal. O cosseno de 120 é menos 1/2. Certo? E vamos para o C. O C fala em tangente de menos 300. Arco negativo. Quando o arco é negativo e ele não é maior que 360, pois se ele fosse maior que 360, eu teria que fazer o que nós fizemos no exemplo B da questão anterior. Eu teria que fazer a divisão por 360 e aí verificar qual é a primeira determinação positiva. Nesse caso, eu vou ter que fazer 360 menos 300 para deixá-lo positivo. Isso dá 60 graus. Então, aqui eu tenho uma tangente de 60 graus. Qual é a tangente? Que não precisa parênteses. Qual é a tangente de 60? Olha na tabela, olha no ciclo. Você vai ter lá a tangente de 60, que é raiz de 3. Exemplo D. Seno de 7π sobre 3. Aqui está em radiano, né? Bem, se você olhar lá no ciclo, você não tem um valor, um arco de 7π sobre 3. Porque isso aqui é maior que 360. Tá? Então, qual é o procedimento? Vamos transformar isso em graus. Então, eu vou fazer 7 vezes 180 dividido por 3. Cancela, cancela. Aqui dá 60. 7 vezes 6, ou 7 vezes 60, 420. 420 é maior que 360. 420 dividido por 360. Encontrar a primeira determinação positiva. Vai dar uma vez, dá 360, sobra 60. Então, este seno de 7π sobre 3 é o mesmo que o seno de 60. E qual é o seno de 60?
O seno de 60, olhando lá no ciclo trigonométrico, é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, quando eu tenho um arco que está em radiano, se eu não tiver lá no ciclo, a melhor maneira que tem a fazer é transformar em grau, reduz o primeiro quadrante e a partir daí faz o cálculo ou do seno, ou do cosseno, ou da tangente, ou enfim, da função trigonométrica que nós tivermos aí no problema.